aplauda ao Rei, aleluia. Glória a Deus, povo de Deus, boa noite, paz seja convosco, amém? Convido você a abrir a palavra ali no livro de 2 Reis, no capítulo de número 7, aí no Antigo Testamento. 2 Reis, capítulo 7, o verso de número 1. Diz assim: Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um siclo, e 2 de cevada por um siclo, à porta de Samaria. Amém? Feche os olhos, coloca a mão no teu coração, diga a liberdade que você dá para ser ministrado por essa palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, recebendo a tua palavra, pedimos o discernimento, a compreensão e o entendimento que o teu Santo Espírito pode nos promover, sendo ele o autor e o revelador da tua palavra. E diante desse propósito e da liberdade que nós agora liberamos, que isso assim venha a ser estabelecido em nossas vidas para sermos edificados, fortalecidos, abençoados pela tua palavra em nome de Jesus. E eu me entrego a ti, Espírito Santo, para que tu me tomes, a fim de não ser eu a falar, mas sim tu falando e ministrando através de mim. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o vosso lugar. Pastor, não entendi nada desse versículo. Vou ler numa outra versão, diz assim, ó. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo, à porta de Samaria. Tá, mas pastor, o que isso tem a ver? Isso tem a ver com uma palavra profética liberada por Deus diante de uma grande adversidade que o povo estava enfrentando por causa de uma situação de guerra contra a cidade de Samaria. Preste atenção aqui, vou colocar você dentro do contexto. Amém? A cidade de Samaria, na época, uma cidade extremamente fortificada, com grandes muralhas, portões enormes, e diante de uma situação de ataque promovida pelo exército da Síria, eles trancaram toda a muralha. Eles se colocaram todos dentro da cidade, fecharam todos os acessos, todas as portas, e fortificaram as muralhas. O exército sírio, na época, era um exército extremamente numeroso. E o rei Ben-Hadad, era o rei do exército sírio, ele veio com todas as tropas, com todo o seu exército. Ele veio com toda a sua força militar, e diz que ele promoveu um cerco na cidade de Samaria. Ele passou a controlar toda a muralha. Ele cercou a cidade inteira. E naquela época isso era uma tática de guerra. Porque cercando a cidade impedia que quem estivesse dentro não pudesse sair, e quem estivesse fora não pudesse entrar. Com isso, não entrava provisão, não entrava mantimento, não entrava os recursos e as coisas necessárias para as pessoas viverem a sua vida. E diz que porque o cerco demorou muito tempo, quem estava dentro da cidade começou a passar uma situação de extrema fome. Acabou o alimento. E o exército, quando cercava uma cidade,
eles também procuravam desviar os leitos de água, os córregos de água, para que não entrasse mais água dentro da cidade. Era um cerco para obrigar quem estivesse dentro querer sair de qualquer maneira para enfrentar a situação ali fora de combate. Mas diz que o povo de Samaria ficou enclausurado dentro das muralhas durante todo esse tempo, até chegar o momento de estar com extrema necessidade. E diz que, então, diante desse quadro fatídico, o rei providenciou que alguns mensageiros, de uma forma bem eficaz para fugir do cerco, procurassem o profeta Eliseu. E diz então que esses mensageiros conseguiram chegar até onde ele estava, e diz que o profeta Eliseu estava reunido num lugar com outros anciões da cidade, e ali entra esses mensageiros, do qual estava aquele que era o braço direito do rei de Samaria. Para quem não sabe, na época era o rei Jorão, filho do rei Acabe. E aí então, questionando o profeta Eliseu, ele olha para aqueles homens e diz exatamente o que nós lemos aqui. Ele disse: olha, amanhã mesmo, por essa hora, vai ter tanto alimento, vai ter tanta fartura, vai ter tanta transbordância, que por uma moedinha de prata vocês vão comprar uma boa quantidade de cereal, uma boa quantidade de farinha. Só para você ter ideia como estava a escassez de alimento dentro da cidade de Samaria, que eles estavam vendendo a cabeça de um burro por 80 moedas de prata. 80 moedas de prata por uma cabeça de burro. E agora, pasmem, estavam exigindo várias moedas de prata por esterco de pombo. Ô pastor, o senhor tem certeza que era esterco que eles estavam vendendo? Esterco de pombo. O desespero por comida estava tão grande que valia até comer esterco de pombo para saciar a fome. Se você depois quiser ler essa história toda, ela começa no capítulo 6 de 2 Reis, do verso 31, e segue em diante. Aí você pode ler até o final do capítulo 7, você vai conhecer essa história toda. Se você ler ali no verso 25 do capítulo 6, diz assim: houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Pastor, 5 moedinhas por esterco de pomba? Aí você imagina como estava a fome. Você imagina como estava o desespero dentro da cidade. Amém? Mas diante de tudo isso, Deus liberou uma palavra profética. E ele, quando liberou a palavra profética através de Eliseu, ele disse: amanhã mesmo, por essa hora, vai ter tanta fartura, vai ter tanta transbordância, que uma moedinha de prata vai comprar muitos alimentos. E aí, irmãos, nós encontramos o homem que recebeu essa palavra profética agindo de uma forma incrédula.
Como assim, pastor? Leia ali o verso 2 do capítulo 7. Diz ali: porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Aí o profeta olha para ele e diz: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Irmãos, olha para mim aqui. Nós temos alguns fatos diante desse contexto, diante dessa situação, que Deus quer trabalhar na minha e na sua vida hoje. Dentre desses fatos, o primeiro que nós podemos analisar é o seguinte: tinha pessoas que estavam enclausuradas dentro do problema. Tinha pessoas que estavam dentro do problema estagnadas, sem ação, sem motivação, inertes, apenas sofrendo as consequências, sem reagir, aceitando pacificamente a situação e se permitindo ter as suas forças exauridas e ser explorado pela situação. Mas nós pegamos um outro fato, onde nós encontramos 4 pessoas do lado de fora do portão. Pastor, mas ninguém podia sair nem entrar. Como é que essas 4 pessoas estavam diante do portão de Samaria pelo lado de fora? Muito simples, porque eles eram leprosos. Ninguém queria chegar perto deles. Eram pessoas doentes que tinham lepra, e na época quem tinha lepra eram pessoas excluídas, marginalizadas, colocadas de lado, não podia ter contato, não podia ter acesso, não podia fazer parte da sociedade, não podia estar no meio da sociedade, não podia estar com a sua família, tinha que estar fora do arraial. E esses 4 homens, por serem leprosos, estavam do lado de fora dos muros, em frente à porta de Samaria, pelo lado de fora, e o pessoal do exército sírio também não queria contato com eles, porque eles eram leprosos. Mas diz que esses 4 homens, diante da mesma situação, eles estavam meditando sobre o que estava acontecendo e buscando possibilidades. Dentre essa situação, nós também encontramos outro fato. O fato de que tinha uma palavra profética de Deus liberada sobre a situação. E outro fato, pessoas que receberam a palavra profética, mas estavam numa postura de incredulidade, porque achavam impossível acontecer tal mudança, tal transformação, tal bênção, tal vitória, tal conquista em tão poucas horas. Porque estava se falando de aproximadamente 12 horas. Quando o profeta Eliseu liberou a palavra profética, ele disse: amanhã, por estas horas, vai ter tanta fartura, tanta transbordância, porque assim diz o Senhor. Era mais ou menos um período de 12 horas. Aquele capitão, quando recebeu essa informação, olhou e disse para o homem: eu não acredito. Nem que Deus abrisse várias janelas do céu, isso seria possível. E diante desse fato, do que esse homem manifestou, ele recebeu também uma palavra. Diz que o profeta olhou para ele e diz assim: tu o verás, mas disso não comerás. Agora, irmãos,
Vamos parar para contextualizar essa situação toda para a nossa vida. Porque muitos de nós, muitas vezes, nos vemos cercados pelo problema que se levantou. E o problema é tão forte, tão intenso, tão grave, que a impressão que temos é que estamos dentro de muralhas tão altas, tão grandes, que elas se tornam intransponíveis. Existem situações da nossa vida que nós somos desafiados na nossa fé, na nossa postura, diante do que nós cremos, entendemos e praticamos da palavra. Porque, irmãos, lá no livro de Tiago diz que a nossa fé será provada. E da mesma forma, a palavra de Deus diz que fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. Não, pastor, mas não diz que a gente não vive em função de obras? Que não é assim, que a gente vive por fé? Meus queridos, está falando de fé produzida, fé que produz obras. Porque a minha fé, ela tem que ser produtiva a ponto de gerar a minha vitória, a minha bênção, a minha conquista, o meu milagre. Isso é a obra gerada pela fé. Porque quando eu deposito a minha fé mediante a palavra liberada de Deus, e eu ouso buscar o que a palavra diz que eu tenho direito de buscar, crendo, mesmo que a realidade seja totalmente contrária, quando a vitória se manifesta, Deus é glorificado, mas a minha fé produz uma obra que testifica de que o que Deus disse, Ele faz. Amém, irmãos? É da mesma forma quando a gente recebe uma sentença de uma doença, de uma enfermidade, e pela fé a gente busca a cura, a revelia do que a realidade diz. E alcançando a cura, podemos glorificar a Deus, porque a nossa fé produziu uma obra que testifica da grandeza de Deus. Amém? Entenderam? Vocês lembram daquela vez que eu contei da situação nas minhas costas? Isso é uma obra de fé. Como assim, pastor? Vou lembrar vocês. Eu tive um problema grave na coluna, fiquei sem movimento nas pernas, tive que ir no médico. Aí foi aquela situação toda para encurtar a história, depois de anti-inflamatório, injeção, aquela coisa toda, eu tive que fazer fisioterapia e ainda tive que fazer ressonância magnética, porque tinha que fazer aquelas imagens para levar para o médico olhar. Agora olha para mim aqui, eu tenho as ressonâncias lá em casa. Eu posso provar o que eu estou dizendo. A L1, L2 e L3, aqui embaixo, não tinha cartilagem e solidificou uma vértebra na outra. Com aquela situação que eu criei, deu um deslocamento ali onde estava sem a cartilagem, e aí rompeu um negócio ali que agora nem lembro o nome. Dava para ver estrela durante o dia. Dá para entender? Quem é médico aqui entende melhor do que eu estou falando. Fui lá, levei tudo. E aí depois que passei aquele processo todo primário, eu tinha que fazer sessão de fisioterapia. Olha para mim aqui. Com todo respeito, quem é da área da medicina. Mas a fisioterapeuta olhou para mim e perguntou: o senhor costumava andar de bicicleta? Eu olhei para ela: não sou muito de andar não, mas até andava. Ela disse: então o senhor não pode mais. Eu disse: como assim? Não, porque o senhor não pode fazer esse movimento aqui, ó. Se o senhor fizer esse movimento, trava, e o senhor pede o movimento das pernas, o senhor vai cair.
Agora imagina se eu digo para ela que eu andava de moto. Pastor, irmãos do céu, pensa num cara brabo. Eu olhei para aquela mulher e disse, não mesmo. Ela disse, não, mas o senhor agora vai ter que passar por... Eu disse, não mesmo, não vou não. Aí ela me olhou, mas como assim? Eu disse, não, maior é o meu Deus. Ela disse, não, que bom que o senhor tem fé, o senhor vai precisar. Eu disse, pode deixar, porque nele eu creio. E irmãos do céu, eu fui para casa, eu comecei a orar. E aí eu comecei a lembrar a Deus o que está escrito aqui. Agora olha para mim aqui, começou a descer um fogo. Pensa num negócio queimando, desde cima até embaixo. E veio um calorão. E um negócio todo. Vou encurtar a história. Até hoje eu ando de moto. E a minha moto é daquelas bem grande, bem pesada. Pesa 220 quilos. Eu seguro ela no braço. Faço tudo que é movimento. Olho para trás. Sabe por quê? Porque Deus cura. A realidade pode dizer que não, mas o meu Deus, quando Ele diz que sim, quando tem o amém de Deus, a medicina fica envergonhada, porque diante dEle, ninguém é maior. Amém? Novinho em folha, nunca mais aconteceu nada. Até eu queria que algum médico mandasse eu fazer outra ressonância, porque sou capaz de afirmar que as cartilagens voltou tudo. Nunca mais senti nada. Faço até LPF. Com a bênção ali, ó. Pilates. Picha daqui, puxa de lá. Vira na bola. Deus é Deus, irmãos. Isso é obra de fé. Amém? Esse capitão recebeu a palavra e disse, não, isso aí é impossível. Irmãos, existem muitas situações que a gente vai ficar cercado, que a gente vai se sentir preso, travado. A realidade vai nos dizer que não dá, mas se tem uma palavra de Deus, é porque dá, é porque pode ser feito, é porque pode ser alcançado, é porque o milagre é possível, porque tendo dito Deus, quem o impedirá de fazer? Dá para entender, irmãos? Se Deus diz que cura e a gente ora por cura, pela fé, Cristo opera. Porque tudo é possível ao que crê. Ao que crê. Existiam pessoas que estavam deixando o problema dominar elas. Existiam outros que estavam meditando e procurando direção. Aqueles 4 leprosos, olha que interessante a frase deles. Lê comigo ali no 7, o verso 4. Os leprosos, entre eles, analisando a situação, disseram assim: se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Olha para mim aqui. Esses 4 homens, eles tinham uma certeza, que eles iam morrer. Eles tinham certeza, se eles ficassem onde eles estavam, eles morreriam. Se eles entrassem na cidade, eles morreriam. E se eles fossem para o exército sírio, eles tinham 50% de chance. Dá para entender? Eles pensaram, se ficar aqui morro. Se eu entrar ali eu morro. Então pelo menos eu vou enfrentar a situação e vamos enfrentar essa situação com fé e vamos ver o resultado que dá. Porque, irmãos, a gente só vai ter
uma mudança, uma transformação, uma outra possibilidade, se em meio à dificuldade, em meio ao problema, em meio à situação difícil, em meio ao momento do cerco que nós estamos passando, a gente tomar uma posição diferente daquela que nós estamos vivendo até agora, que não está produzindo o resultado que nós precisamos. Dá para pensar? Ah, pastor, é fácil falar. Irmãos, olha para mim aqui. Eu acho que eu tenho testemunho para tudo. Porque se tem alguém que passou por uns cortados na vida, fui eu. Agora, olha para mim aqui. Eu já contei meu testemunho aqui algumas vezes, quando eu e a pastora estavam numa situação tão difícil que a gente não tinha nem condições de comprar fralda para as nossas filhas e às vezes nem alimento. Agora olha aqui. Banco, juros, agiota, todo mundo queria o meu dinheiro. E o meu dinheiro não dava conta de pagar as contas. Amém? Eu vendi umas coisas que eu tinha em casa. E na época eu consegui R$400. Aí eu fiquei todo feliz e eu disse, eu vou lá pagar umas contas. Aí a minha esposa disse assim, namoro, esses R$400 vai mudar alguma coisa? Fiquei meio assim, pensei, não. Vai amenizar o juro do banco? Não. Vai resolver o problema do juro com a agiota? Não. Dá para pagar o aluguel? Não. Aí ela olhou, mas nós podemos fazer algo diferente. Irmãos, humanamente falando, a angústia era tanta, a preocupação era tanta, o problema era tão grande, as muralhas eram tão altas para a gente transpor, que a gente tinha pouco discernimento. A única coisa que ficava borbulhando na cabeça era pagar as contas, pagar as contas, pagar as contas, pagar as contas. Mas a gente pagava e nem mexia, porque o juro era tão grande que tudo que a gente depositava era insignificante. Aí a minha esposa decidiu tomar uma posição diferente. Ela disse, namoro, então em vez de pegar esse dinheiro que não vai produzir efeito nenhum nessa situação, vamos fazer ele gerar um efeito favorável para nós. Eu disse, como assim? Vamos comprar material e vamos vender. Eu disse, como assim? E a minha esposa, ela é rapidinha. Ela sempre foi do comércio. Então, ela fez um molde de um vestidinho de criança. Um molde rapidinho, ela esboçou um molde. Foi lá, pegou os 400 pila, comprou tudo de tecido, uns tecidos mais lindos, tudo de estampa de criança. E aí ela me deu os moldes, e ela disse, namoro, tu economiza o que dá do tecido. Eu nunca tinha cortado tecido na minha vida, mas eu virei profissional rapidinho. Porque na hora do aperto, ou você faz, ou você arranja desculpa. Amém? Aí eu comecei a cortar tudo do tamanho do que ela pediu, aí ela me ensinou como é que fazia aquela coisinha na saia que fica tudo de preguinha assim, ela me ensinou a fazer as preguinhas na saia. Aí ela tinha uma máquina overlock, eu fechava a saia com aquela, não sei como é que diz, né, aquelas partes de cima aqui, eu fechava ali, fechava nas lateral, ela dava os acabamentos, os arremates, fazia os caseados, e depois eu botava os botões. A gente fez uns vestidinhos, coisa mais linda de criança. Com aqueles 400 pila, irmãos, a gente fez um monte de vestido. Agora olha para mim aqui. O custo do vestido, eu me lembro até hoje, era R$2,50, que era nós que fazia tudo. R$2,50. Nós vendia no comércio informal R$10 cada um. Só que olha para mim aqui, quando Deus está no negócio, ninguém segura. Nós fizemos uns 30, na mesma tarde nós vendemos todos. A minha esposa disse, namoro, agora vamos lá e vamos pegar mais. Eu disse, tem certeza? Tenho. Só para encurtar, irmãos, nós pagamos o aluguel, fizemos o rancho, compramos sapatinho, roupinha, fralda, comida, e assim foi 6, 7, 8 meses. Estão entendendo o que eu quero dizer?
Se o problema não tem solução, humanamente falando, de Deus tem uma luz para acender na tua vida. Se você buscar no Senhor, se você olhar de uma maneira diferente. Aqueles 4 homens estavam na mesma situação, mas eles disseram: qualquer coisa que a gente fizer, o resultado é o mesmo, a gente ficando aqui. Mas se a gente sair daqui e fizer outra coisa de outra maneira, nós vamos ter um resultado diferente. Entenderam, irmãos? Entenderam? Diz que esses 4 homens, quando chegaram no acampamento do exército sírio, olha para mim aqui, não tinha ninguém. Ô pastor, não tinha ninguém. O exército tinha fugido. Pastor, o exército fugiu de 4 leprosos? Não, meus queridos, o exército fugiu de Deus. Lembra que eu falei que em 12 horas Deus ia resolver tudo? Vou ler o texto para você. Diz aqui, no verso 6 do capítulo 7. Eu vou começar do 5. Tá? Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. Quem se levantou? Os 4 leprosos. Tá? E, tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Por quê? Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, àqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro, vestes, e se foram e as esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e as esconderam. Olha para mim aqui. Em menos de 12 horas a palavra de Deus já estava se cumprindo. Deus desbaratou um exército inteiro e botou eles para correr. Agora olha para mim aqui. Pensa um exército de centenas de milhares de homens. Quantos animais tinha para alimentar as tropas? Quanto cereal tinha para alimentar as tropas? Quantas provisões tinha para abastecer a tropa toda? Quanto tinha de ouro, de prata? Olha para mim aqui. Diz que quando o rei de Israel recebeu a notícia dos 4 leprosos, e eles foram lá no acampamento, eles recolheram tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que a palavra se cumpriu. Diz que naquele mesmo horário do dia seguinte, se vendia uma porção enorme de farinha por apenas uma moedinha de prata. Porque querendo Deus agir, quem o há de impedir? Querendo Deus agir, quem o há de impedir? Agora olha aqui. Quem que impede Deus? Alguém impede? Não, né? Então, irmãos, pensa uma coisa comigo. Aquele capitão que disse que era impossível, fez alguma diferença no que Deus decidiu fazer? Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Eu quero chegar na seguinte situação.
sendo nós incrédulos ou não, Deus faz. Deus não se restringe nem se limita pela nossa incredulidade. Ele faz. Agora, o incrédulo, mesmo Deus fazendo, não usufrui. Porque o incrédulo não se apossa do que Deus faz. Entenderam? É por isso que a palavra de Deus diz lá em Efésios que toda sorte de bênçãos está liberada a nosso favor em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Precisa crer e ter fé para trazer a existência, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agora Deus continua fazendo, tudo o que Ele disse está pronto, é real. Todas as bênçãos que Ele liberou é para aqueles que creem. Elas estão prontas. Agora o incrédulo não usufrui. Mas aquele que busca de todo o coração, diz que Deus dá liberalmente. É a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. A boca do profeta disse: amanhã, por essas horas, vai ter tanto alimento, tanta provisão. Aquele capitão disse: mas nem que Deus abrisse tudo que era janela do céu, isso seria possível. Agora olha aqui para mim, qual foi a frase que ele recebeu? Tu o verás, mas disso não comerás. Querem ver? O último capítulo, o último verso do capítulo 7 diz assim, o 19 diz assim: aquele capitão responder ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso segundo essa palavra? Dissera o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. O incrédulo vê, mas não come. Deus faz, independente se a gente crê ou não crê. A diferença é que quem crê come e quem não crê não come. Irmãos, Deus sempre nos desafia. Ele sempre nos desafia. Sempre. E irmãos, os desafios nunca é coisa simples. Nunca é coisa simples. Porque a nossa fé será provada. Ela é provada. E Deus espera que a minha e a sua fé sejam fé que produzam obras. Obras que testifiquem do poder e da grandeza desse Deus. Porque Ele faz. Ele é o mesmo de ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Ele não muda. O que Ele fez ontem, Ele faz hoje. O que Ele fez hoje, Ele faz amanhã. Porque Ele é soberano. Ele domina sobre céus e terra. Ele domina sobre tudo o que Ele criou. E conforme nós já tratamos isso em outro assunto, toda a plenitude da soberania, do poder, do amor, da graça, da provisão, da prosperidade, do suprimento, do mantimento, de todas as sortes de bênçãos, está em Cristo Jesus. E quem nele crê, tudo tem. Porque se eu estou em Cristo e Cristo está em mim, a plenitude de todas as coisas de Deus está em mim. Há algo impossível para Deus?
Aquelas pessoas, algumas estavam enclausuradas, desmotivadas, inertes, sem reação diante do problema. Outros estavam buscando possibilidades, e por buscarem as possibilidades, mediante a palavra liberada de Deus, encontraram a bênção, conquistaram a vitória, foram abençoados, tiveram provisão, mantimento, suprimento, prosperidade, transformaram a história da sua vida, e por transformar a história da sua vida, puderam transformar a história da vida daqueles que estavam enclausurados no problema. Se um só toma posição dentro de uma família, todos usufruem. Foi que nem a minha esposa, ela tomou uma posição, toda a família usufruiu. Aqueles 4 leprosos tomaram uma posição, todos os habitantes da cidade usufruíram. Tanto é que isso também tem um versículo que diz, naquele momento em que Paulo estava na prisão, e deu aquele terremoto, e abriu a cela de todos os prisioneiros, e aí o carcereiro ia tirar a sua vida, o que Paulo gritou? Não te faças mal, nós estamos aqui. E aí o carcereiro na conversa, depois pergunta, tá, mas aí o que eu faço? Paulo diz, crê somente tu, e serás salvo tu e toda a tua casa. Um só pode mudar a história de todos. Mas tem que crer. Tem que crer. Porque o Deus que faz milagres é o mesmo. Ele tem o mesmo poder. Ele tem a mesma força. Ele tem a mesma provisão. A mesma prosperidade. Ele ainda cura. Ele ainda sara. Ele ainda liberta. Ele ainda abençoa. Ele ainda transforma vidas. Basta crermos. Porque aquele que crê é as muralhas que caem. As portas se abrem. E a provisão vem. Deus hoje nos desafia a nós tomarmos uma posição. Porque se nós tomarmos essa posição, diante de qualquer situação que a gente esteja enfrentando, pode ser um problema no casamento, pode ser um problema na família, pode ser um problema com o filho, pode ser um problema de saúde, pode ser uma sentença judicial desfavorável, pode ser um momento que você está sendo humilhado, que você está sendo pisoteado, que você está numa situação onde você está se sentindo estagnado, sem direção, sem algo que possa te trazer uma solução. Talvez você esteja se sentindo num momento que todas as portas se fecharam. Talvez você esteja num momento de medo, de insegurança, diante daquilo que está acontecendo, diante da notícia que você recebeu. Mas hoje Deus diz, tem o poder de mudar a tua história. Tem o poder de fazer o teu milagre. Tem o poder. Tem o poder. Porque sou o mesmo, diz o Senhor. Tem palavra para cada situação da nossa vida aqui. Tem palavras. Tem palavras vivas, poderosas e eficazes, suficientes para fazer com que possamos chegar do outro lado da situação com o brado de vitória, testemunhando que o Senhor é Deus. Fique de pé. Feche teus olhos. Visualiza agora o que está te apertando, o que está te angustiando, o que está te fragilizando, o que está te tirando a paz. Visualiza agora o que está te desafiando, o que está te oprimindo, te humilhando. Visualiza agora
as portas que se fecharam, as barreiras que se levantaram, sabendo que o socorro vem do alto, e não há muralhas que possam reter o poder que desce do Deus Todo-Poderoso. Não há portas que possam ficar fechadas quando Ele diz que elas devem se abrir. Não há doença, enfermidade que possa vencer a nossa vida, se pela fé é possível conquistar a cura, ser sarado, ser liberto do mal. Eu não sei o que você está passando, mas Deus está com os seus ouvidos atentos para a tua oração. Ele diz que Ele ouve a oração que se faz neste lugar. Abre a tua boca e diz para Ele. Pode ser a situação mais complicada, pode ser a situação do maior aperto, pode ser a situação que até você já recebeu uma sentença de falência, de que talvez não tenha mais cura, que não tem mais o que fazer, que é o fim. Mas Deus está dizendo que é apenas o começo, porque Ele tem vida, e vida com abundância. Sobre esta verdade, abre o teu coração enquanto louvamos e fale com Deus.